Olá, olá, boa noite, pessoal. Agora que eu comecei uns minutos antes, mas vamos lá. Já que eu estava aqui pronta, então a gente vai começar esse encontro ao vivo, que eu falei que eu não ia falar mais a palavra live, que eu prefiro encontros. Boa noite, boa noite. Olá a todos. Comecei um pouquinho antes, pessoal. E eu tô aqui, ó, fazendo o quê, ó? Tô com uma leve dorzinha de cabeça, ocasionado por uma sinusite que eu tenho já faz muitos anos. E tô aqui fazendo o estímulo. Eu já melhorei bastante no sentido de que até eu acho que eu já publiquei algo, eu acho que foi no Telegram, que muitas pessoas me perguntavam o tratamento da sinusite e eu faço tratando no microsistema das mãos e também com cloreto no nariz, que também ajudou muito, gente. Boa noite, pessoal. Olá, todo mundo. Mais um domingo aqui, um encontro ao vivo com a Ali. Como sempre, eu vou esperar um pouquinho. Olá, Jussara, Graciele. Acho que a Graciele é nova por aqui. Ó, Tuca já entrou, Maurício aí. Tava contando pro pessoal que eu tô aqui fazendo os pontinhos, que eu tô com uma leve dorzinha de cabeça, que eu tenho sinusite, né? E eu já melhorei bastante, gente. Desde que eu comecei a tratar, inclusive, com cloreto também, como eu estava falando antes. Se alguém sofre com sinusite, eu posso dar essa dica depois, certo? Eu trato no microsistema das mãos e eu coloco cloreto no nariz, mas calma, não puro, depois eu explico como. Se alguém aí sofre com sinusite ou até rinite mesmo, nossa, é muito bom, santo remédio. Ai, Graziele, prazer, então seja bem-vinda, tá? Esse é o nosso primeiro encontro aqui. Eu vou esperar só mais um pouquinho, gente. Como eu comecei antes, tá? Oi, Márcia, boa noite. Obrigada por ter vindo ao encontro. Eu tava aqui contando pro pessoal que eu tô fazendo os pontinhos aqui, que eu tô com uma dorzinha aqui da sinusite. Então, enquanto eu fico conversando com vocês aqui, eu estou aliviando esse desconforto. E, gente, o assunto de hoje, ele é... eu não fixei o assunto ali. Vamos lá, vou colocar o assunto aqui. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Vamos lá se eu consigo aqui. Opa! Só um minuto, gente. Paciência, a gente já vai começar. Segura aí. Tô fixando aqui o assunto para quem entrar depois, que saiba do que a gente está falando hoje. Acabou a disputa entre as terapias e a medicina. Medicina, publicar, vamos lá fixar agora. Opa, fixou, deixa eu ver se eu escrevi certo, acabou a disputa certo. Gente, isso que eu coloquei no assunto da live, do encontro, é a minha visão, é o que eu percebo, tá? É o que eu tenho visto. Inclusive, eu acho muito legal toda vez que algum médico nos procura, pedindo, inclusive já alguns médicos aconteceu, de nos mandarem alguns pacientes, assim, porque os médicos também, eles estão entendendo que, na verdade, as terapias, e os terapeutas também, tá? Que se a gente caminha junto, é muito melhor. Por isso que eu não gosto de chamar terapias holísticas, alternativas. Na verdade, eu gosto muito mais do nome de terapias complementares. Porque, na verdade, é isso, a gente complementa algo que a pessoa já esteja fazendo, né? E também, de certa forma, a acupuntura e outros métodos é medicina também, porém medicina preventiva, que eu gosto de chamar, eu prefiro inclusive esse novo, medicina preventiva, porque é disso que trata, né? Da gente começar a cuidar dos nossos hábitos para que lá na frente a gente evite ter certos transtornos e sofrer com certos desequilíbrios. Então,
Hoje eu vou falar sobre isso, em que na minha visão, essa disputa que sempre existiu já faz muito tempo entre a medicina que a gente considera tradicional aqui no Ocidente, e as terapias. Para mim essa disputa ela está cada vez mais, ela está se dissolvendo, e na verdade quem conseguiu isso foi a ciência. A ciência com a quantidade de estudos científicos que estão fazendo, né, inclusive, e principalmente com a acupuntura. Vocês sabiam que a acupuntura é uma das terapias que mais comprovação científica tem dos benefícios? Porque realmente os médicos começaram a fazer pesquisas, fizeram muitas pesquisas nas universidades que realmente eles comprovaram que a acupuntura ela atua não somente e principalmente no sistema nervoso. Fizeram uma vez uma pesquisa que analisaram o cérebro. Chegou mensagem aqui, gente, peço desculpas, travou, que o pessoal não sabe que eu tô fazendo aqui o encontro ao vivo, né, fica mandando mensagem. Então é assim, gente, eu tava contando, fizeram um estudo, né, no cérebro de uma pessoa e comprovaram realmente que aos estímulos das agulhas existia uma mudança aqui no sistema nervoso. Por exemplo, em certas regiões, quando a pessoa estava com ansiedade, essa agitação mental, ela diminuía com a inserção das agulhas. E agora vocês vão pensar, tá, mas espera aí, aqui a gente não usa agulhas. A agulha, o que acontece? A agulha, ela é um estímulo, certo? Feito no corpo e feito na mão, no microsistema da mão também. A acupuntura coreana, que é de onde vem esse método, que é a Koryo Soshishin, que a acupuntura coreana, ela trabalha com a inserção de agulhas, é isso que provoca o estímulo. E a pressão no ponto é um estímulo, gente. E com essa pressão, a gente consegue também um estímulo por parte do corpo. Então, por isso que funciona sem agulhas, porque assim como a agulha é um estímulo, a pressão no ponto é um estímulo. E agora vem uma parte bem interessante, que eu já vou continuar com o assunto assim da medicina e das terapias. Hoje a live de hoje, na verdade, vai ser bem curtinha, tá, gente? Eu vou ir lendo os comentários, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Às vezes eu começo a falar e eu me perco, tá? Deixa eu tomar uma água. E o que acontece com o microsistema das mãos? Para que quem é novo aqui entenda como que isso funciona. Eu já comentei isso, eu acho que na live passada, não me lembro porque também eu gravei vídeos essa semana, não sei se foi nos vídeos que eu gravei, que eu coloquei no YouTube, vou colocar. Mas eu expliquei o seguinte, teve um cientista, o nome dele Wilder, agora não lembro exatamente o nome, que ele mapeou o cérebro humano e o que ele viu. Olha que coisa mais interessante. Quando ele mapeou o cérebro humano, ele percebeu que uma grande parte do nosso cérebro era dedicado somente para as nossas mãos. Por isso muito se fala que as mãos elas têm uma conexão muito grande com o nosso cérebro. E nas nossas mãos existem muitas terminações nervosas. E por isso que as pessoas, às vezes, elas ficam surpresas com os resultados que elas conseguem aplicando este método, por exemplo, no alívio de uma dor. Quando você sente... Para quem não assistiu a live passada, na live passada eu expliquei como aliviar dores, tá? Inclusive eu expliquei algumas partes do corpo, como que a pessoa pode aliviar. O estímulo, para quem é novo, aqui ele é feito bem simples, tá? Ao invés de inserir uma agulha, a gente mesmo pode aplicar este método. Basta saber quais pontinhos você precisa estimular, tá? Para aliviar uma dor, para aliviar sintomas como na depressão, na ansiedade, enfim. Então, a pressão no ponto ela é feita assim, você coloca, são micropontos, por isso que você precisa de um objeto como esse, um palito de laranjeira, certo? Estou explicando porque eu vejo que tem bastante gente nova aqui, tá, gente? Então, talvez as pessoas, alunos, pessoas que já acompanham a live devem dizer... isso, que eles já saibam isso, né? Mas enfim, então a pressão no microsistema das mãos é feito assim, eu vou colocar o objeto no microponto, manter a pressão, eu vou apertar, vai doer um pouquinho, é normal, principalmente
quando existe um desequilíbrio, porque o desequilíbrio que existe no corpo existe na mão também. Então esse ponto ele vai apresentar uma sensibilidade maior, por isso que ele vai estar dolorido, mas mesmo assim você tem que respirar fundo e fazer o estímulo na mão, certo? Então, continuando com o assunto, é por isso que este método funciona sem a inserção de agulhas e é por isso que a gente tem bons resultados na mão, no microsistema das mãos, porque as mãos elas têm uma conexão realmente muito forte com o nosso cérebro, tanto é que, como eu falei antes, esse cientista ele realmente comprovou que uma grande parte do nosso cérebro era dedicado somente para as nossas mãos. E olha que coisa mais incrível isso. Oi, Gisele, boa noite. Boa noite, pessoal, todo mundo que tá entrando ali, Simone. Eu comecei um pouco antes a live, gente, hoje, tá? Eu me adiantei porque eu achei que já eram 8 horas. Então, o assunto de hoje como eu coloquei ali, fixei, eu vou continuar aqui com a minha pressão, porque ainda sinto um leve desconforto aqui por causa da sinusite. Então, enquanto eu tô falando, aqui eu tô aliviando a dor. É isso que eu falei, gente, ali que eu coloquei o assunto da live, pelo menos é a minha visão, tá? E eu lembro que o meu pai, desde muito nova, ele sempre falava assim para mim, filha, eu não sei se você é otimista demais ou inconsequente. Porque às vezes quando eu ia fazer uma coisa assim que parecia até meio impossível, eu ia acreditando que isso ia acontecer, né? E talvez o meu otimismo, né, tivesse me levado a fazer coisas, não que eu não seja pessimista, tá, gente? Momentos, sabe? Tem momentos que a gente olha e diz, nossa, isso, aqueles dias, principalmente quando eu tô de TPM, aí o mundo fica preto, aí fica tudo ruim. As mulheres entendem um pouco isso que eu tô falando, certo? Mas enfim, basicamente eu prefiro ter esse olhar mais otimista em relação a esse assunto e pensar que realmente essa divisão que existia entre as terapias complementares, que é a forma como eu chamo, acupuntura, yoga, meditação e outras, reiki, enfim, terapias complementares, essa divisão que existia entre a medicina e ela está se dissolvendo cada vez mais. E quem ajudou a isso foi principalmente a ciência, através dos estudos que foram feitos, que realmente comprovaram que quando existia a intervenção de alguma terapia complementar, a cura dos pacientes era muito mais rápido. Quando elas estão fazendo uma químio, por exemplo, a pessoa está ali se tratando de um câncer, ela está fazendo químio e está fazendo outra terapia paralelo a isso. Eles comprovaram realmente que a cura dessa pessoa era muito mais rápida, mais eficiente, reduzia os transtornos ocasionados, por exemplo, pela quimioterapia, né? Ou qualquer outro tipo de desequilíbrio, por exemplo, com dores crônicas. Isso já foi comprovado cientificamente que a acupuntura, ela realmente ela promove realmente um alívio rápido, né, de dores, mesmo dores crônicas. Isso já, a respeito disso, já existem inúmeros estudos científicos que comprovam isso. E é muito legal que, como eu falei antes, muitos médicos, eles acreditam cada vez mais nisso, que os médicos, eles indicam terapeutas. E assim, gente, eu tô falando do modo geral e a minha visão talvez é otimista. Eu prefiro ser otimista nesse assunto. Mas assim como eu sei que existem médicos e médicos, e também, assim como eu sei que existem terapeutas e terapeutas, certo? E isso que existem terapeutas e terapeutas eu posso afirmar, porque eu já fiz muitas terapias na vida, né, antes de trabalhar com isso, inclusive, e muitos terapeutas nos procuram com o intuito assim de pedir alguma orientação, e às vezes eles fazem perguntas que eu penso, gente, mas essa pessoa, ela não... Até às vezes acupunturistas, tá, gente? Que eles fazem perguntas que me fazem duvidar um pouco da capacidade profissional da pessoa. Então, por isso que eu falo, existem terapeutas e terapeutas, e existem médicos e médicos. Existem excelentes médicos, inclusive, que eles têm essa noção, essa consciência, e tem médicos que ele realmente se preocupam com o paciente, de realmente promover um equilíbrio, assim, do modo geral, que eles não visam somente receitar remédios, enfim.
Então, essa divisão que existia, eu acredito que ela está cada vez mais, está se dissolvendo cada vez mais, tá? Tem alguém perguntando alguma coisa? A princípio não, tá tudo ok? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Inclusive, até eu quero contar uma história para vocês que é engraçada e é um pouco trágica, tá? Porque em casa, desde pequena, minha mãe sempre teve essa questão, desde muito nova, em casa a gente sempre teve essa conexão assim com esse tipo de terapias. O meu pai também, porém o meu pai sempre foi um pouco mais da medicina, certo? Mas imagine se, por exemplo, eu não sei se todos que estão aqui sabem, né? Mas eu surfo, né? E quem surfa tá exposto assim a ter muitos tipos de acidente, inclusive principalmente eu, que já me acidentei várias vezes. Agora imaginem se eu dissesse, por exemplo, não, eu não sou a favor da medicina, os médicos isso, médico aquilo, mas a gente precisa da medicina, certo? Imagina se quando eu me cortei o lábio, eu teria dito, não, eu não vou no médico porque eu não gosto de médico, vou contar pra vocês o que aconteceu. Um dia eu tava surfando, aí é normal, esse tipo de acidentes acontecem, né, gente? Um dia eu tava surfando, eu fui surfar, que naquela época era meu namorado, né, com os amigos. Aí a gente entrou na água, né, o mar tava um pouco grande, eles foram pro lado e eu fiquei em outro lado, ali no mar, surfando sozinha, porque no lugar onde eles estavam tinha muita gente. Eu não gosto de surfar quando tem muita gente, porque já é mais perigoso ainda. Costuma ter gente que não sabe surfar, acontecem acidentes, né, que as pessoas passam por cima com a prancha, enfim. E aí, só que mesmo surfando sozinha eu consegui me acidentar. Aí eu tava ali surfando sozinha, só que aonde eu tava, as ondas, elas estavam muito rápido. Era uma onda que estava cavada, para quem não surfa não entende, né? Uma onda cavada, quanto mais cavada ela é muito rápida. Então eu tava ali naquele lugar, surfando, e o banco de areia estava raso. O que aconteceu? Eu tentei pegar uma onda, tentei pegar um tubo, na verdade. Aí eu me acidentei, caí. Aí quando eu subi na prancha, assim, eu sentei na prancha. Quando eu olhei, gente, eu tava banhada em sangue, toda ensanguentada. E meu Deus, e há uns meses atrás eu já tinha quebrado os dentes surfando. Não, esse ano na verdade foram só acidentes de surf, né? Aí há uns meses atrás eu já tinha quebrado os dentes surfando, né? Aí a primeira coisa que eu sentei na prancha eu pensei, nossa, eu não acredito que eu quebrei os dentes de novo, né? Aí eu peguei, passei a mão assim nos dentes, eu pensei, nossa, os dentes estão inteiros. Quando eu fiz assim, gente, quando eu fui passar a mão aqui no lábio de baixo, o meu lábio, tinha um rasgo até aqui, assim, ó. Vocês não conseguem ver? Porque o médico, ele não era cirurgião, mas ele me costurou com muito amor. E ela não aparece. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, tá vendo aqui, ó? É quase, não dá pra perceber. O rasgo chegou até aqui e eu tomei 15 pontos na hora, né? Eu chamei meu namorado lá, na hora, assim, eu reagi muito bem, pedi num bar que tinha ali, eu pedi gelo para estagnar o sangue. As pessoas na praia olhavam para mim e faziam assim, ó. Foi horrível, né? E agora eu tô rindo, né? Mas enfim, aí tomei 15 pontos aqui, me levaram no hospital, enfim. Aí eu lembro que quando o médico, que foi um anjo que caiu na minha vida, esse médico, o médico carioca, eu lembro. Aí o médico carioca, eu lembro que ele tava me limpando a ferida, assim, e ele dizendo, tá, agora, e eu contando pra ele como que tinha acontecido, e ele falou pra mim, Ali, agora eu preciso que você cale um pouco a boca, que eu preciso te costurar, né? Aí eu lembro que eu peguei a mão do médico e falei pra ele, você tem filhos? Aí ele falou, tenho, então, por favor, me costura como se eu fosse um filho teu. Eu lembro, eu tava desesperada, porque imagina, mulher, né, a gente tem vaidade, né, gente? Aí ele começou a rir, né? E, gente, o médico realmente, ele me costurou com muito amor. Eu vi que é um médico que ele gostava muito do que ele fazia, né? Por isso que eu falo que tem médicos e médicos. E dava pra ver que ele gostava muito do trabalho que ele fazia, ele me costurou com muito amor, gente. Tanto é que a cicatriz quase não aparece, só olhando de perto.
Agora, por que eu contei essa história? Porque imaginem vocês, se eu tivesse, fosse daquelas pessoas radicais, eu não gosto de médico, não gosto de hospital, não gosto de, né? Aí quem que ia resolver o meu problema naquela ocasião? Um terapeuta? Eu ia lá e vou fazer os pontinhos na mão para que aumente a cicatrização aqui da minha boca e acontece uma mágica e a minha boca se feche. Não, né? Então, é por isso que eu falo, a gente não pode ter essa rigidez no sentido de dizer médico não, medicamento não. É tudo um complemento, tá? A medicina e as terapias complementares são um complemento, um precisa da outra, tá? Isso tem que ficar muito claro, porque para mim, sempre quando eu vejo um terapeuta falar mal da medicina, enfim, isso sempre me fez muito barulho, é uma coisa que eu não gosto e é uma coisa assim que eu não quero passar para as pessoas, embora eu faça e eu ensine uma terapia que é natural, que as pessoas mesmas podem se aplicar, mas tem casos que a medicina resolve, tá? Por exemplo, olha que coisa, os antibióticos, por exemplo, tem coisas que só os antibióticos curam. Tá? A gente não pode estar num processo ali de infecção e dizer, eu não vou tomar antibiótico porque faz mal. Gente, tem coisas que só os antibióticos resolvem, então a gente precisa da medicina também, certo? Então, porque é principalmente isso, sim, sabe, que tem muitas pessoas e médicos também, eles estão começando a ter essa consciência agora que eles podem trabalhar em conjunto com acupunturistas e com outros terapeutas e, nossa, isso aí de verdade me emociona muito porque eu acho muito legal. A gente já teve alguns alunos médicos, tá? Poucos, mas a gente já teve. Já alguns médicos nos procuraram ali, deixaram mensagem na fanpage, tentando que eu explicasse melhor como que funciona o método. Até na live passada eu comentei que recentemente um médico me procurou, né, que ele estava com tonturas, ele sofre com síndrome de Meniere, que é uma espécie, né, ele fica com tonturas, tem dor de cabeça, tem zumbido muito forte. Aí eu passei os pontinhos para ele e já sentiu alívio. Então, olha que legal seria, imagine vocês, já é um pouco uma certa utopia, né? Se desde muito novos nos ensinassem a cuidar do nosso corpo, a ter essa consciência assim, de que cuidar da alimentação e ter certos hábitos, isso que eu chamo é de medicina preventiva, certo? Mas como hoje em dia poucas pessoas têm essa consciência, tá? Chega numa hora que você tá no limite, chegou num momento que tem coisas que só a medicina resolve, certo? Porque se a gente tivesse essa consciência desde pequenininho, a gente poderia, sim, talvez não precisar tanto dos medicamentos e de coisas mais invasivas. Mas hoje aqui, neste planeta, e pelo menos na maioria dos lugares que eu conheço, a gente precisa da medicina e precisa das terapias, porque elas realmente são um complemento. E quando eu comecei, essa semana inclusive eu estava estudando para fazer muitas coisas e eu vi que existem inúmeros estudos científicos assim em relação às terapias, existem já comprovações científicas de que, por exemplo, até uma eu anotei aqui, que na escola de medicina em Harvard, eles analisaram 32 pesquisas e eles realmente concluíram, eles estavam estudando especificamente a acupuntura e a meditação, olha só. A acupuntura e a meditação, eles realmente comprovaram nos pacientes que existia uma melhora em muitos sintomas, né? Então, realmente, a medicina integrativa, ela reduz a necessidade de medicamentos e talvez até o tempo do tratamento. Talvez se você estivesse fazendo um tratamento e você colocasse uma terapia, qualquer uma, tá, gente? Não estou dizendo que seja somente esse método, pode fazer simplesmente uma meditação, o yoga, né? Se você incluísse isso na sua vida, talvez esse tratamento que você está fazendo atualmente, o período do tratamento, ele se reduziria. E inclusive até, eu acho que foi semana retrasada, eu não lembro quando gente, mas eu vi um vídeo no terapeuta que eu fiquei chocada, assim, porque ele era totalmente contra os medicamentos e aí ele um pouco que induzia as pessoas a não tomarem medicamento, mas gente, isso aí
não existe, né? Sim, exatamente o que eu estava falando agora, Ricardo. Ela pode ser preventiva, não importa a idade, você pode começar a mudar os seus hábitos agora. Por exemplo, se eu tenho 30, 40, não importa quantos anos, tá, gente? O ideal seria que desde crianças a gente começasse a introduzir hábitos na nossa rotina para prevenir certos desequilíbrios futuramente. Aliás, não é nem para prevenir, gente, para que a gente tenha um estado de saúde, um equilíbrio emocional, físico e mental, não somente para evitar uma doença, e sim para ter saúde, para ter equilíbrio. E já me perdi, fui responder aí a pergunta do Ricardo e já me perdi aqui. Mas enfim, eu concordo com isso, é isso que eu ia falar. Que ela pode ser preventiva não somente quando a gente começa desde criança, mas também, por exemplo, se hoje eu com 43 anos eu vinha alimentando o meu corpo com uma série de, enfim, não cuidava dos meus hábitos, não fazia meditação, não fazia exercício, comia mal, e hoje, assim, porque aconteceu algo na minha vida, eu escolho mudar os meus hábitos porque eu quero uma vida mais saudável. Daqui a um mês você vai começar a perceber algumas mudanças, daqui a 2, 3, 4 meses você vai começar a perceber uma mudança, você vai se sentir bem, e daqui a anos, então, nossa, sua vida vai realmente se modificar completamente por causa desses pequenos hábitos que você adquiriu. Então nunca é tarde, tá? Eu falo que o ideal é quando a gente começa desde pequenos, porque realmente os transtornos eles vão se agravando com a idade. Mas eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo, que fez essa mudança e eles realmente conseguiram um estado de saúde, um estado de equilíbrio. Porque quando eu falo de saúde, gente, eu falo, para mim, é importante, espiritual, mental e físico, tá? Tudo está relacionado. Então a gente não pode falar somente de saúde do nosso corpo físico se não existe saúde na nossa mente. O corpo e a mente são uma coisa só. Imagine você uma pessoa doente, isso que eu falo, né? Quando a gente começa, tem uma pessoa que eu admiro muito, que ele fala muito isso, que é o Alexander Lowen. Eu não sei se alguns de vocês conhecem o Alexander Lowen, eu já li alguns livros dele. Esse cara para mim era um gênio. Falo era porque ele já faleceu, e ele falava muito sobre isso, né? Sobre essa conexão tão forte. Aliás, não é nem conexão, gente, é uma coisa só, não tem como dividir a mente do corpo. E ele falava muito sobre isso, sobre quando a gente vê uma pessoa, a gente pode perceber o estado de saúde dela, quando a gente vê como ela fala, como ela se expressa, como são os movimentos dela, como ela caminha, qual que é a postura dela. Vocês já pararam para tomar consciência disso? Só assim, ó, parem um minuto só, percebam agora. Percebam agora como está a respiração. Quando a respiração ela está curta, superficial, quando ela está aqui, ó, quando eu estou assim ansioso, a minha respiração ela fica curta. Quando a minha mente ela está agitada, a minha respiração ela fica curta. A gente faz isso diariamente, a gente nem percebe isso. Então perceba como que está o seu corpo agora. Aonde que você sente dor? Aonde que você tem desconforto, ou se você não tem nenhum tipo de desconforto, tome consciência assim de como você está sentado, do lugar onde você está sentado, dos pés no chão, de sentir o lugar onde a gente está, de sentir o ambiente, de sentir o barulho que a gente tem na volta. Só isso já traz uma grande consciência corporal. Logicamente que é o primeiro passo, tá, para a gente começar a ter consciência. Isso é um processo, assim como o tratar qualquer desequilíbrio também é um processo. Nada acontece do dia para a noite, milagres ainda não existem. Em tudo que a gente faça na vida é aos pouquinhos, tá? É aos pouquinhos, eu começo com a mudança de hábito, eu vou mudando outras questões, eu vou introduzindo certas coisas na minha vida que eu sei que daqui a um mês, que eu sei que daqui a 2 meses, que eu sei que daqui a 2 anos isso vão me trazer benefícios muito grandes. Então, comece com coisas simples. Inclusive, eu comecei a fazer um desafio comigo, porque eu fiquei um pouco chocada, eu confesso, né? Eu fiz recentemente um vídeo lá,
onde eu estava falando com uma pessoa e eu percebi a agitação que eu tinha nesse dia. Eu olhei para mim, às vezes vocês não gravam vídeos, mas eu gravo vídeos e eu fico analisando, eu fico me analisando como que eu tô, como que eu falo, enfim, aí quando eu vi esse vídeo, gente, eu fiquei chocada, porque eu estava num estado de ansiedade, nervosismo, tudo, e eu pensei, aí que eu percebi que eu estava vivendo somente na minha mente, tá? Isso é normal acontecer, a gente não pode se cobrar, porque pelo estilo de vida que a gente leva, muitas vezes a gente vive muito na nossa mente e a gente perde muito essa conexão com o nosso corpo. Quando a gente perde essa conexão com o nosso corpo, a gente perde essa conexão com a terra, com as plantas, com os animais, e isso nos leva a adoecer. Tem sim, Gisele. Já fui medicada. Tem casos, infecção urinária, que você precisa tomar medicamentos, tá? É o que eu estava falando antes. Tem coisas que só os antibióticos resolvem. O que você pode fazer, no caso, você vai, se cura da infecção. Quando você termina o tratamento, você pode começar a aplicar um tratamento. Se você tem tendência a ter infecção, o que você pode fazer é aplicar um tratamento para prevenir as infecções urinárias, porque certamente você tenha alguns desequilíbrios aqui nesta região, né? Então, o que você pode fazer é fazer um tratamento no microsistema das mãos para prevenir isso, certo? Deixa eu ver se tem mais alguém que tem mais alguma pergunta. A princípio, não. Então, só rapidamente, já vou concluir aqui. Aí eu olhei para esse vídeo e eu vi realmente, né? Como eu estava vivendo numa agitação, como eu trabalho muitas vezes eu fico 12 horas na frente do computador e acontece, gente, eu acabo esquecendo um pouco do meu corpo, mesmo que eu tenha essa consciência, mesmo que eu tenha esse conhecimento, mesmo que eu pare, às vezes, poucos minutos do meu dia para fazer isso, às vezes a gente se perde, né? Que é aquela coisa, né? Mesmo que você tenha esse conhecimento, quando você sai daquele quartinho escuro, nada impede que você volte para aquele lugar, né? Só que quando você tem o conhecimento, quando você toma consciência, você vai sair mais rápido daquele lugar. Então foi o que aconteceu. Eu me vi num momento de estresse, ansiedade, eu falando assim, e eu pensei, gente, eu preciso começar a fazer algo para trazer consciência para o meu corpo. E aí o que eu fiz? Eu me coloquei o desafio de fazer a saudação ao sol todos os dias, porque o yoga ele traz essa consciência, ele traz essa conexão com o corpo e são exercícios muito simples, tá? Eu faço todo dia a saudação ao sol e eu comecei a fazer 2 exercícios da bioenergética, tá? Eu não sei se todos conhecem essa técnica, que para mim ela é fantástica. É uma técnica que ela nos ensina realmente a entrar em contato, já ia falar em espanhol, que às vezes eu dou umas, né? Nos ensina a entrar em contato com o nosso corpo e com isso, a gente serena a nossa mente, a gente pode realmente aliviar muitos sintomas quando a gente toma essa consciência e quando a gente entra em contato também com... Tem um exercício muito simples também para fazer, vocês já devem ter ouvido, que é simplesmente colocar os pés na terra, né? Para a gente entrar em contato realmente com a terra, sentir um pouco o ambiente, só isso, só esse pequeno contato. Às vezes você pode ir numa praça, vai lá, tira o sapatinho, deixa do lado, se você não tem pátio em casa, coloca os pés no chão, sentir a terra ali, fecha os olhos. Tem uma coisa que eu fiz uma vez que é até engraçada, gente. Uma vez, porque vocês já devem ter ouvido, né, que pra gente entrar em contato com a natureza, né? Só que essa vez foi bem engraçada, né? Eu tava passando, né, no lugar onde eu moro, agora que é bem tranquilo. Aí, alguns de vocês já devem ter ouvido, né, de que abraçar as árvores é bom, porque nos faz entrar em contato, enfim. Aí eu tava, né, no lugar não passava quase gente. Aí eu olhei para os lados e não via ninguém. Aí eu fui lá e abracei as árvores, né? A primeira vez, digo, bom, vamos ver se dá resultado, né? Vamos ver se isso consegue me acalmar. Aí eu tava lá, abraçada na árvore, assim. Aí quando eu olho para lá, tinha um senhorzinho passando e ficou me olhando com uma cara meio estranha, assim. Aí ele foi assim, eu vi que ele tava falando sozinho. Mas enfim,
Isso é realmente surte resultado, eu sei porque eu já fiz outras vezes, mas uma coisa bem simples que a gente pode fazer é tirar o calçado, colocar os pés na terra, na areia, aí você fica ali sentado, sentindo somente o seu corpo, isso nos ajuda realmente a entrar em sintonia, e assim quando você sente algum desconforto, você vai tomar consciência mais rapidamente disso, porque o que acontece normalmente é assim, ó, a gente passa o dia inteiro na correria, adormecidos, para as nossas sensações, para as sensações do corpo. E quando a gente sente uma dor, é porque ela já está muito forte. Se você tivesse essa consciência, já teria percebido essa dor quando ela estava surgindo, e aí você conseguiria aliviar ela antes que ela se transforme em algo mais crônico. Certo? Mas eu já me perdi no assunto aqui, eu já fui por outro lado. Então, gente, eu acho que era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que realmente eu fiquei muito feliz a semana estudando algumas coisas e eu vi que realmente essa divisão que existe entre a medicina e as terapias complementares, como eu chamo, ela está cada vez mais... eles estão se aproximando, tanto os médicos, os terapeutas, quanto os terapeutas dos médicos, e isso é muito legal. É muito legal porque é assim que a gente deveria, assim que o mundo deveria funcionar, na verdade, né? Não ir em contra de nada e sim a favor de algo. Se todo mundo aplicasse essa máxima, essa teoria, o mundo seria um mundo bem melhor. Vocês concordam? Concordam comigo? Concordam que se a gente começasse a ir a favor de algo e não ir em contra de algo, as coisas funcionariam melhor no mundo? Pelo menos é o que eu penso. Embora às vezes eu vá em contra de algumas coisas, né? Às vezes me pega um dia de TPM, aquele dia que eu vou... Não. Aí a pessoa vem e fala alguma coisa, mas fora esses dias... Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Tá. Pontinhos para Joanete. Ai, Cida, que coisa mais... É um pouco difícil de localizar essa região na mão. Você pode fazer, na verdade, para aliviar a dor, né? Não sei se você sente dor no joanete, tá? Mas eu vou te explicar. Me chama depois que eu vou te mandar ali para você localizar melhor, porque aqui se eu te explicar não vai ficar... Mas o pontinho que eu vou te ensinar vai ser para aliviar caso você sinta dor, tá? Mas tratar o joanete no microsistema das mãos é bem mais complexo, certo? Sim, Maria. Trabalhar junto é muito importante. Que bom que vocês concordam, gente. É realmente importante. Só um minuto, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu coloco algumas coisas aqui para falar, só vendo se eu... Porque tem coisas que eu considero importantes que estão no assunto, mas como às vezes eu falo demais, aí eu acabo esquecendo. Mas eu acho que eu falei o mais importante que eu queria falar. Então, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, somente para a gente finalizar aqui o nosso encontro? Gente, obrigada a todos que participaram desse encontro ao vivo. Conforme eu falei no domingo passado, os nossos encontros eles vão ser às 8 horas da noite, porque agora começou o horário de verão, e as pessoas que moram na praia, normalmente às 7 da tarde, muito cedo, estão ainda chegando da praia, então as noites agora começa a escurecer mais tarde. E obrigada a vocês por terem participado aqui desse encontro, tá? E, bom, vou encerrando por aqui, gente. Eu tô com um pouquinho de fome, eu vou jantar cedo hoje. E, por sinal, a minha dorzinha aqui da sinusite já aliviou bastante. Deixa eu ver se tem mais alguém que tá fazendo uma pergunta. Então, gente, era basicamente isso, tá? Um beijo grande, um bom domingo para vocês. E nos vemos no próximo domingo às 8 horas.